E vamos ver até onde a audiência é capaz de ir pra defender o racismo de uma produção multimilionária que faz um cabelo assim pra alguns personagens e assim pra outros personagens. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop especializada em cinema e linguagem audiovisual. E sim, eu fiz um vídeo falando sobre o cabelo dos personagens negros em A Casa do Dragão. Geralmente eles são da Casa Velaryon. Enfim, meu nome é Carol. E sim, isso é um problemão, sabe por quê? Como argumentam as pesquisadoras Merit Kurmakirk e Heli Saluma, o designer de um personagem usa linguagem visual para construir identidade, intenção e presença. Quem são essas queridas, você me pergunta? Ah, nada demais. Uma só é doutora de design de figurino e a outra é pesquisadora especializada em caracterização de personagens de jogos de alto orçamento, como God of War e The Witcher. Caracterização conta a história do personagem, ajuda na imersão da história. E se não fosse importante, não teria mais de uma categoria direcionada a isso em premiações como Emmy e Oscar. Se não fosse importante, a discussão sobre a caracterização como um todo nessa série não existiria. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tá tudo bem vocês reclamarem que o trabalho como um todo é xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. E eu não posso fazer um argumento de raça pra mostrar que quando o personagem é negro é pior do que tudo isso? O que me faz entrar nesse tópico? Algo muito comum de acontecer numa conversa sobre racismo, mesmo com a galera bem intencionada, vocês querem fazer parecer que não é sobre racismo. Gente, sim, é verdade que em comparação a Game of Thrones, House of the Dragon já não entrega o mesmo detalhamento de caracterização. É verdade também que nos livros, os ardonos de todas as personagens são muito mais brilhantes, exagerados, e a série peca nisso sim. É verdade que o que eles fazem com a Alicent e a Rhaenyra já não é lá aquelas coisas de caracterização. Ok. O ponto do vídeo é que, comparado ao que é feito dentro da série, e no caso da Baela, que é uma comparação direta com a Daenerys em Game of Thrones, dentro do universo e caracterização da própria série, os personagens negros levam a pior. Não deixa de ser pior, só porque o cabelo da Rhaenyra é mais ralo do que o da Daenerys. Então, já que eu citei o nome da Dita Cuja, vamos entrar na questão da Daenerys. Sim, no caso da Daenerys, as tranças que ela usa no cabelo correspondem ao número de batalhas vencidas. Ela adota esse costume em respeito à memória do falecido Khal Drogo, marido dela, cuja tradição de seus guerreiros Dothraki consiste nisso: carregar uma trança para simbolizar uma briga vencida. Portanto, no começo da série dela, ela aparece mais com o cabelo solto, e depois os penteados vão evoluindo. Porque, adivinha, caracterização é importante e cabelo em histórias contam uma história. Mas a comparação com a Daenerys não é só pelo costume das tranças. Porque no começo, a Daenerys não tem respeito, não tem status, não tem dinheiro. Mesmo que ela não tivesse o costume do Khal Drogo, eventualmente, ela teria cabelos ornamentais, como outros personagens de Game of Thrones, conforme ela fosse crescendo. Então vocês entendem que não é sobre a trança da Daenerys, é sobre caracterização. Parece que essa personagem inspira a caracterização dessa personagem? Não parece, e esse é o ponto. Aliás, a Daenerys nunca não estava perfeita, mesmo em combate, mesmo quando estava pobre, mesmo na guerra. Mas aparentemente, estar em guerra é justificativa em A Casa do Dragão. E, se vocês assistiram o vídeo inteiro, vão notar que eu também falo do cabelo do Aemond, cabelo do Daemon, que sempre tá impecável durante as batalhas mais sangrentas, inclusive o cabelo dele diz muito sobre como ele é na guerra. O Daemon tá lá surtando, arrancando cabeças no norte, e o cabelo dele assim. Como acontece também, por exemplo, em O Senhor dos Anéis. Tudo acabando e o Legolas com o cabelo todo feitinho. Mas sabe por que o cabelo dele fica no lugar e o cabelo do Targaryen também fica no lugar, independente do que tá acontecendo, vocês estão voando, vocês estão na guerra? Porque a aparência e principalmente o cabelo desses personagens são muito importantes para a caracterização deles. Só lembrando que muitos personagens negros em A Casa do Dragão também são Targaryen, tá? Enfim, a caracterização como um todo é importante, como eu já falei. Mas esses personagens têm a coisa da beleza e da aparência em evidência, né? Mas essa coisa de ficar bonito durante uma briga é algo que nunca incomodou em Senhor dos Anéis, por exemplo. Porque a gente sabe que, nesse mundo, os elfos são naturalmente perfeitos e blá blá blá. Não que a Fandom também não trate isso como algo jocoso, e são inúmeros os memes e piadas que os cosplays fazem em torno disso, por exemplo. Já tem até do Aemond. Então, a fantasia, o elemento da fantasia da história suporta a perfeição dos personagens brancos, mas não dos personagens negros? Por que será? E por que o argumento da fantasia entra aqui quando você quer dizer, mas a série tem dragão, por que você tá preocupado com o cabelo do personagem negro? Se, quando os atores negros são escalados para papéis medievais, o argumento é a curação histórica, seja para mundos medievais ou para mundos de fantasia. A gente fala, por exemplo, tudo bem a pequena sereia ser negra, sereia nem existe. E a internet explode, porque aparentemente isso não justifica. Mas justifica racismo e descaso com a figura desses personagens. Gente, não adianta, a reclamação sobre o cabelo deles é válida, vocês me desculpem. Seja minha como especialista ou de vocês como audiência. Quando a produção audiovisual tá realmente preocupada com a apresentação, existe um empenho para garantir que a diversidade presente nessa produção seja tratada de forma correta. E o departamento de maquiagem e figurino é um caminho muito claro para fazer isso. Porque não faz sentido como o cabelo desses personagens são tratados nessa série. A maneira como a produção tem feito o cabelo desses personagens, pra mim, faz parecer que eles não fazem parte desse universo. Ter os Velaryon representados por atores negros em House of the Dragon não é essa representação toda, ou sequer uma representação positiva. Pelo menos não até agora.